Boa noite, gente. Vamos esperar aí até umas 7h05 para ver se o pessoal chega e acho que dá pra gente começar, né? Boa noite, João. João, tá aí? Vamos 7h05 já, acho que já podemos começar, não é? Acho que dá pra ir começando então. Você quer que eu transmita aqui? Você quer começar? Quer fazer como? Eu acho melhor daí, que aí você consegue desenhar, aí o exercício vai precisar desenhar para você ficar melhor transmitindo. Beleza, vou transmitir aqui. Dá pra ver todo mundo? Qualquer coisa, levanta a mãozinha, manda no chat. Ou abre o microfone também? É uma boa, né? Bom, bora lá então. Boa noite aí pra geral. Bom, nas últimas aulas aí, né, presenciais, vocês viram bastante conteúdo de química orgânica. Então, a primeira aula foi mais voltada aí para os princípios da química orgânica em geral, né? Depois com funções orgânicas. Por fim, agora nessa última aula vocês viram sobre isomeria, né? E bom, aí eu trouxe a gente, né, eu e o Vini, trouxemos nessa aula uma revisão com vocês junto com os exercícios para fixar melhor esses conteúdos e também para a gente conseguir desenvolver mais essa questão dos exercícios e tentar resolver. E aí, se vocês puderem mandar no chat para a gente também entender como é que está sendo essas aulas de química orgânica, se vocês estão pegando. Uma coisa que é importante é pegar os materiais que a gente deixa lá
porque é muito. Na química orgânica tem muita coisa de decorar, né? Principalmente nome. E aí a parte da tabela ajuda muito pra gente conseguir desenvolver os exercícios, né? Quer falar alguma coisa, Vini? Não, só acho que só se puder dar um pouquinho mais de zoom aí. Também tá. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Só mexer uma coisa aqui rapidinho e a gente já começa. Bom, bora lá então. Eu vou começar trazendo então esse exercício aqui, mas aí a gente também pode, enquanto eu vou mostrando no exercício, a gente volta também para os PDFs para tentar entender, né? Como, porque tá, como que eu estou resolvendo. Então, começando por esse exercício 1 aqui, ele vai juntar todos aqueles conceitos que vocês viram nas últimas 3 aulas. Por quê? Vamos entender o enunciado dele. Ó. Dados pares de compostos abaixo, desenhe a estrutura de cada um deles e diga se eles são isômeros ou não, falando também o tipo de isomeria presente. E aí aqui ele dá 4 conjuntos de moléculas e ele quer saber se é isômero ou não e saber o tipo de isômero que está presente ali, né? Bom, para isso a gente precisa desenhar a molécula. Então, deixa eu abrir aqui um espaço que eu vou usar como rascunho. Deixa eu ver. Vou adicionar uma página aqui para a gente conseguir fazer direitinho. Então ele me dá o nome desses conjuntos de moléculas aqui, né? Eu vou começar pela primeira, que é o propanal e propanona. Como que a gente resolve isso? Deixa eu colocar aqui. Então, o primeiro conjunto vai ser propanal e propanona. Então, para a gente desenhar essa molécula, né, essas duas moléculas, a gente tem que entender pela nomenclatura dela, como é que eu vou desenhar ela. Então, como é que eu faço a molécula do propanal? Por onde que vocês começariam para fazer o desenho do propanal? Qual seria o caminho mais ideal? Pode mandar no chat aí, que a gente vai lendo. Enquanto isso, eu vou abrir outro documento aqui para a gente relembrar. Que é de funções orgânicas. Então, na aula que a gente tinha visto, que o Vini deu para vocês, né? Ele apresentou essa tabelinha aqui, que faz com que a gente identifique e monte a estrutura dessas moléculas. Ah, não tem? Então, quando eu acabar aqui a aula, a gente já deixa o link lá no Drive, tá na descrição dos grupos também. Esses drives é só entrar na pasta da Química, que aí vocês vão ter acesso a todos os documentos lá, beleza? Mas eu vou mostrando aqui durante a aula também. Então, para a gente identificar e desenhar, fazer o desenho da molécula, a gente utiliza essa tabela aqui, que vai nos ajudar a montar. Primeiramente, para a gente desenhar uma molécula, a gente precisa saber a quantidade de número de carbonos que tem aquela molécula. E aí, através dessa tabela, a gente consegue ver, por exemplo, o propanal, ele começa com prop, né? Ou seja, ele tem 3 carbonos. Certo? 3 carbonos. Então eu vou voltar lá. Opa, não é aqui. Vou voltar aqui na monitoria, que é o que a gente está fazendo. E vou fazer 3 carbonos. Para a gente fazer 3 carbonos, eu faço dessa maneira aqui, ó. Não sei se vocês lembram, durante as aulas, que a gente identifica os carbonos por cada um dessas pontas, ó. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono e aqui eu tenho mais um carbono. Ô, João, desculpa, que eu acho que aí no caso fazer assim também, mas também acho que no começo acho que é importante fazer também
abrindo os carbonos, dizendo C, traço C, traço C. Também. Eu vou representar dessa forma, então. Como a estrutura é Embaixo pequena, também. deixa dos dois jeitos aí, que é para todo mundo enxergar. Que se tratam, são formas diferentes de representar a mesma coisa, o mesmo composto. Então a gente vai ter os 3 carbonos que vem daquele prop, né, dessa forma. Bom, seguindo a nomenclatura dele, a gente vê que tem esse an, certo? O que significa esse an? O an é referente à quantidade não, perdão. O tipo de ligação que ele está fazendo entre os carbonos. Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, tripla. Como a gente viu no nome da molécula que é an, então vai ser uma ligação simples, ou seja, a ligação vai ser assim. Se eu tivesse uma ligação dupla, que no caso é do en, ele seria dessa forma. E a ligação tripla seria assim. No nosso caso, é a ligação simples, que é referente ao an aqui, né? Propan. Então, como a gente pode ver aqui, esses carbonos eles só fazem ligações simples entre eles. Então, até aqui está tudo bem. Para finalizar essa nomenclatura, ele termina com al. O significado desse al, também está aqui na tabela, é referente a um aldeído. Ó, aldeído. E aí só. Aí. Que aí não, essa tabela aí não mostra, mas mais para cima, João, sobe um pouquinho aí. Nesse PDF. Não, acho que tá para baixo. As funções aqui, né? Aí, as funções. Desce mais. Que o aldeído tá. Aí. Tá aqui, ó. Então, o aldeído, como para a gente identificar essa função orgânica, como ele termina com al naquele nome, significa que eu tenho um aldeído. Ó. Pode ver que aqui na nomenclatura dele, termina com al também. E o que é esse aldeído, né? Como vocês viram nas aulas anteriores, é uma molécula que tem na ponta da cadeia, numa extremidade da cadeia, esse formato aqui, ó. Ou seja, é um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio e, consequentemente, ele vai fazer uma ligação com hidrogênio ali também, né? Então a gente vai fazer isso na nossa molécula também, já que a gente viu que tem um aldeído porque termina com al. Então, na ponta da minha cadeia, eu posso fazer tanto nessa ponta da esquerda quanto nessa ponta da direita. Eu vou ter esse carbono que faz uma dupla ligação, eu posso fazer assim, ó, uma dupla ligação com oxigênio. E aqui ele vai fazer a ligação com o hidrogênio, né? Então, basicamente o que eu fiz é isso. O aldeído é representado por essa função orgânica aqui, correto? Então, aqui a gente desenhou a estrutura do propanal. Agora, a gente vai desenhar a estrutura da propanona. Bom, a propanona ela também tem 3 carbonos, né? Ó, pode ver, prop, prop. Então, a gente já sabe que ele tem 3 carbonos. Ou seja, eu posso desenhar assim também. Mas também na orgânica a gente pode desenhar assim, tá? Ao contrário. No caso, eu prefiro desenhar assim. Então ali a gente tem a contagem dos carbonos, né? Que está aqui em cada pontinha. E eu vou desenhar para vocês agora aqui também. Certo? Então esses 3 carbonos estão aí. Bom, o que vai diferenciar agora? Ele também faz ligações simples entre esses carbonos, né? Porque aqui na nomenclatura a gente tem esse an, igual na nomenclatura da estrutura passada, anterior. Esse an representa ligações simples, então ligações simples aqui. E aqui nessa nomenclatura ele termina com ona, tá vendo? Aí a gente vai olhar aquela tabelinha e ver qual função orgânica que termina com ona. Então deixa eu voltar aqui. Nessa tabela, ó, a gente pode perceber que o que termina com ona é a função orgânica cetona. E aí o que vem ser essa cetona, certo? A cetona é essa função orgânica aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser, então vocês podem ver, ela termina com ona também. E essa função orgânica
vai ser caracterizada por este formato, ou seja, vai ser uma carbonila. A carbonila, no caso, é esse carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Então, traduzindo isso para aquela molécula que eu mostrei, ele quer dizer isso aqui, ó. Já que é no meio da cadeia carbônica, então esse carbono vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio aqui, certo? Ó, igual estava lá no desenho, tá vendo? Então aqui a gente caracteriza essa molécula por ser uma cetona. Até aqui tá tranquilo? Vocês conseguiram entender? Luiz Beleza. falou que sim. Então vamos continuar. Então a gente desenha essa primeira molécula. Aí ele quer saber se é um isômero ou não. E também falar o tipo de isomeria. Vocês lembram na aula anterior o que era um isômero? O que se definia um isômero? Eu- Pode falar, Vini. Relembrando aqui, que isomeria seria do iso, que é de igual, e mero, que é de partes. No caso, partes iguais, no caso, essas partes são os átomos, ou seja, dois compostos que têm a mesma quantidade de átomos. Na verdade, como eu falei várias vezes na aula, que a química orgânica é basicamente um grande jogo de Lego. Aí na isomeria, a gente tem as mesmas peças, na mesma quantidade, que vão ser montadas de duas ou mais formas diferentes, mas sem perder ou sem tirar ou pôr peça a mais. Aí que dá a questão aí da isomeria. Os átomos arranjados de formas diferentes, gerando aí estrutura. Então, é uma coisa. A estrutura é diferente, mas tem a fórmula estrutural, que é essa que o João tá desenhando ali para vocês, mas a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos, é a mesma. Mostra aí, João. Mostra aí os. A No gente tem que caso completar. da fórmula molecular que o Vini está falando, ele quer dizer o seguinte: vocês estão vendo que essas duas estruturas aqui são diferentes, certo? A fórmula molecular é aquela fórmula mais simplificada, mais resumida. Então eu só vou colocar a quantidade de átomos que eu tenho de elementos ali. Aqui no carbono, olhando para o propanal aqui, quantos carbonos eu tenho? Quantos átomos de carbono eu tenho? 3, né? Então vai ser C3. A quantidade de hidrogênio, vocês lembram como é que faz a contagem? O carbono ele só pode fazer 4 ligações. Que a Giovana está perguntando é o seguinte: que a regra número 1 da química orgânica, que o carbono sempre faz é 4 ligações, nem mais nem menos. No caso ali, se for olhar no. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ele tá respondendo no 3H, mas vamos ver. O Pedro perguntou aqui. Aquele primeiro ali, ó, do propanal, realmente faz 3. Bota ali, João, os 3 carbonos ali no propanal. Só explicando por que que faz esse primeiro carbono, por que que ele faz 3 ligações com hidrogênio? Porque que nem o Vini falou, a regra primordial da química orgânica, o carbono ele tem que fazer 4 ligações com os elementos. Então esse carbono ele já fez uma ligação aqui. Se ele já fez uma ligação, ele precisa de 4, ou seja, vai sobrar só 3 ligações. E essas 3 ligações vão ser feitas com o hidrogênio, certo? Aí se você olhar já para esse carbono aqui do lado, quantas ligações que ele está fazendo? Ele está fazendo uma, duas, três ou as 4? Está fazendo duas, né? Então ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui da esquerda e com esse carbono aqui da direita. Se ele já está fazendo 2 ligações, ele precisa fazer 4 ligações. Quantos hidrogênios faltam para completar essas ligações? 2 hidrogênios. Então a gente deixa assim. Aquele hidrogênio ficou feio, mas acho que vocês entenderam aqui, né? Aí passando para esse outro carbono, ó, esse carbono, quantas ligações ele faz? Então, nesse... Pode falar, Vini. Que quando pergunta quantas ligações ele faz, tem que contar quantos tracinhos sai dele, porque a Giovana aqui falou que eram 3, mas na verdade
essa dupla aí que ele tá fazendo com O, conta como duas. Isso. Fica duas com oxigênio, mais uma com hidrogênio de baixo e mais uma com o carbono em cima. E fica, totaliza os quatro, ou seja, não cabe mais hidrogênio ali. Já tá fazendo as Isso. quatro ligações. O que ela falou até que não tá errado, porque realmente ele faz 3 ligações ali com um átomo. Só que tem que fazer essa contagem porque aqui tem uma dupla ligação. Então essa dupla ligação também conta, né? E aí a gente tem que contar. Então aqui uma ligação, duas, três e quatro. Aí não cabe mais espaço para hidrogênio. E aí aqui acabou. Então aí a gente pode fazer a contagem desses hidrogênios a partir disso. Então contando os hidrogênios dessa molécula, a gente chega em qual valor? Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? Deixa eu só tirar isso aqui da frente, porque senão vai atrapalhar vocês. Fazendo a contagem dessa molécula aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho? Falaram 6 aqui. Vamos ver? 6 hidrogênios. Muito bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. Então a gente já pode colocar aqui embaixo, na fórmula molecular. 6 hidrogênios. E aí, por fim, só está faltando um elemento aqui, né? Que é o oxigênio. E eu só tenho um. Então eu coloco. Opa, eu coloco ele aqui, ó. Aí eu não preciso colocar o número 1 aqui embaixo, porque já fica subentendido. A gente sabe que tem um. Beleza, agora vocês foram muito bem nessa, vocês acertaram. Agora vamos olhar para a molécula do lado, a propanona. A propanona, a gente vai tentar representar essa fórmula molecular dela aqui também. Ó. Então a fórmula molecular do propanal, vocês chegaram, que é C3H6O. A da propanona, vamos fazer a dela. Quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos também, né? E agora a quantidade de hidrogênio. Vocês conseguem enxergar já os hidrogênios escondidos aqui sem eu desenhar? Ó, vamos ver se é 3 hidrogênios. É que eu não sei se ela falou de carbono ou de hidrogênio, mas vamos fazer a contagem aqui dos hidrogênios. Ó. Esse carbono aqui da ponta esquerda, quantas ligações ele está fazendo? Ela tava falando do carbono. Agora tá certo. Carbono tá certo. Agora vamos analisar a quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênios? Desculpa. Quantas ligações esse carbono está fazendo? Uma ligação, né? Então vai faltar quantos hidrogênios para ele? Para completar aquelas 4 ligações do carbono? 3 hidrogênios. Opa, agora sim. Beleza, 3 hidrogênios. Esse carbono aqui do lado, do meio, quantos hidrogênios faltam para ele? Já tem, o carbono já está fazendo 4 ligações, está faltando hidrogênio. Nesse caso, de novo, é parecido com a molécula anterior que a gente viu. Ó. Esse carbono está fazendo uma ligação com esse carbono, duas ligações com uma ligação com esse carbono, uma ligação com esse carbono, e aqui com o oxigênio ó, tem uma dupla ligação, tá vendo? Então ele já está fazendo 2 ligações aqui, 3, 4. Já completei as 4 ligações desse carbono. Então não preciso colocar hidrogênio. Se eu colocar um hidrogênio, se eu coloco um hidrogênio aqui, esse carbono vai estar fazendo 5 ligações. E aí isso não pode, ele tem que fazer 4. Certo? Então aqui a gente não coloca nenhum hidrogênio. Já esse carbono aqui da ponta direita, quantos hidrogênios a gente coloca nele? Opa! 3 hidrogênios. Isso aí. Porque ele já está fazendo uma ligação e aí está faltando 3 ligações para ele completar as 4 que ele precisa, né? Beleza. Agora, olhando aqui, a gente pode contar quantos hidrogênios eu tenho nessa minha molécula. E aí contando, fazendo a contagem aí, que número que vocês chegam? Já responderam aí, 6. 6, isso aí.
6 hidrogênios. E por fim, um oxigênio que está aqui, né? Ou seja, agora vocês percebem que a minha fórmula molecular do propanal e da propanona são as mesmas, eu tenho a mesma quantidade de moléculas, de átomos ali presentes, é idêntico. Só que o o Vini falou, que ele explicou, não é sempre que tiver 3 carbonos. É sempre o carbono que fizer uma ligação. O carbono que estiver fazendo uma ligação com outro carbono ou outro átomo, aí ele vai precisar dos 3 átomos de hidrogênio. Porque o princípio é, o carbono, ele tem que fazer 4 ligações. Não importa com quem seja, ele tem que fazer 4 ligações. Seja dessa forma de ligações simples, né, que é só esse tracinho, ou então eu posso representar com uma ligação dupla, mesmo assim eu tenho 4, entendeu? Então o princípio é, o meu carbono ele precisa ter 4 ligações. Tanto é que nesse carbono aqui do meio, ó, a gente viu que ele já faz essas 4 ligações. Então uma ligação com esse carbono, outra ligação com esse carbono e 2 com oxigênio. Então por isso que eu não coloquei hidrogênio. Mas o princípio é, eu preciso sempre ter 4 ligações do meu carbono. E aí eu completaria se, por exemplo, ó, eu tivesse um carbono fazendo 3 ligações com, sei lá, um átomo X, e aí no caso faltaria uma ligação para ele fazer as 4 que ele precisa, né? E aí sim eu colocaria o hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai servir como suporte para o carbono quando ele não estiver fazendo as outras ligações, entendeu? Bom, então voltando para o que o Vini estava falando da isomeria, o que ele quis dizer é, a gente tem a mesma fórmula molecular, ó, eu tenho a mesma quantidade de átomos, porém, o que vai mudar aqui, e acho que vocês perceberam isso, vai ser a estrutura da minha molécula. Então pode ver que do meu lado, no propanal, a minha estrutura é de uma forma, e do meu lado direito da propanona, a estrutura é outra. Porém, para a gente identificar se é isômero ou não, a gente olha isso, olha a fórmula molecular. Se tem a mesma quantidade de átomos entre os dois, então é um isômero. E aí, no caso aqui, a gente está vendo que está mudando a geometria, né, dessas duas moléculas. Quer falar alguma coisa, Vini? Não, e lá também fala. A gente já viu aqui, todo mundo aí já entendeu que são isômeros, porque a fórmula molecular, a quantidade de átomos é a mesma para os dois. Até aí todo mundo entendeu, né? Lá, o exercício também pergunta o tipo de isomeria que eles apresentam. Nesse caso aqui, ó, como são corresponder a duas funções orgânicas diferentes, o propanal termina com al, é um aldeído, e a propanona é uma cetona, a gente tem aldeído e uma cetona. São duas funções orgânicas diferentes. Nesse caso aí, a gente tem isomeria de função. Aí que é um tipo de isomeria que a gente tem, que está lá no... que é o da última aula. E vocês podem consultar depois esse tipo de isomeria que está no arquivo da aula que o Vini colocou aqui, ó. No caso, vai ter dois tipos de isomeria, né? A isomeria plana, que é essa que a gente fez com a estrutura em linha, né? Ou seja, a gente está focado ali com as disposições dos átomos. E o tipo de isomeria espacial, que a gente vai estar focado na molécula ali, no arranjo desses átomos, né? Como vai estar posicionado eles na molécula ali. No caso que o Vini está falando aqui, ele falou a isomeria de função, né? Esse aí, ó, o C, esse aí. Isso. Isomeria de função. Ou seja, você vai ter a mesma quantidade ali de átomos, só que o que vai diferenciar vai ser a função orgânica. Então, no propanal a gente tinha o aldeído, né? E na propanona a gente tem uma cetona, que é o caso, ó. São exatamente esses dois aí, ó. Olha aí, ó, 3 carbonos. É exatamente isso aí. E aí você vai ter essa diferença aqui, ó.
Se você parar aí e quiser contar de novo depois o material, depois aqui da aula, você vai ver que tem a mesma quantidade de átomos. O que vai diferenciar aqui, ó, é a função orgânica, que é o que eu estava mostrando para vocês lá no início. Então, essa primeira, a gente consegue falar que é uma isomeria de função. Para o pessoal que está chegando agora, eu acho que eu nem conheço vocês pessoalmente também, no presencial, né? Mas o Vini, é importante vocês estarem presentes todo sábado lá, tal, assistir as aulas do Vini. Porém, para quem não conseguiu acompanhar, para quem está com dúvida, tudo mais, além de tirar dúvida com a gente, eu também estou disponibilizando no YouTube as aulas que a gente já deu no cursinho, só que de forma virtual, né? E aí eu solto essas aulas sempre depois. Então, essa de isomeria, por exemplo, eu já coloquei lá no YouTube, tá tudo lá e o link também tá no Drive que eu vou disponibilizar para vocês depois da monitoria. Bom, então essa primeira aqui a gente conseguiu fazer, né? Tranquilo. Aí, o segundo conjunto que ele me dá é esse aqui, ó. Metoxietano. É o metoxietano e o propan-2-ol. Bom, o primeiro passo, né? A gente vai então fazer a estrutura do metoxietano, primeiramente. Qual que é o primeiro passo para eu fazer essa molécula? Eu preciso entender as nomenclaturas, né? E aí, como é que eu faço para desenhar essa molécula? A gente tem que lembrar lá da nossa tabelinha, né, de funções orgânicas. Não, essa aí daí. Volta pra lá, João. Volta pra lá que vai estar aí. Desce mais, aí. Um pouquinho mais. É que tem umas que tá faltando lá em cima. Aí é... Sobe. Aí. Tá certo. Ela tá mais completa que aquela lá de cima. Tá? Isso. Aquela lá de cima é mais a questão do prefixo, quantidade de carbonos e a parte do meio, da ligação simples, dupla, tripla. Essa daí tá mais completa, referente às funções. É, no caso o que o Vini está falando aqui, ó, é porque o que termina no nome de uma molécula é sempre a função orgânica, que é essa tabela de baixo que a gente está mostrando, né? Que é o que vai encaixar essas funções orgânicas aqui, essas moléculas. Nessa tabelinha não tá todas, né? Vocês vão ver que tem só algumas, por exemplo, hidrocarboneto, álcool, e aí na tabela aqui embaixo tem uma tabela mais uma tabela melhor aqui, né? Então vai ter a nomenclatura e tudo mais. No caso daquela molécula que a gente está vendo, que é o metoxietano, né? O primeiro passo é a gente identificar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal. No caso, vai ser referente a esse etano aqui, né? Esse et. Esse et significa que eu tenho 2 carbonos na minha cadeia principal. E vocês vão entender o porquê. Primeiro eu vou desenhar a estrutura. Não, na verdade eu vou fazer assim, aqui é melhor. Então vai ser um carbono fazendo a ligação com esse carbono. Eu vou ter 2. E no final, pode ver que ele termina com O. Esse O significa que é hidrocarboneto, ou seja, eu só vou ter a ligação entre carbono e hidrogênio. Mas a gente vai colocar os hidrogênios só depois para vocês conseguirem fazer a contagem e estruturar. Jô, você tá esquecendo do óxido ali. Opa, é verdade. Pelo amor de Deus. O óxido, que está aqui no meio da nomenclatura, vamos voltar lá. Opa, não é esse aqui não. Desce. Aí. Dá zoom.
Aqui, ó. Esse óxido, ele vem do éter, ó. Opa. Vem dessa função orgânica aqui, ó, o éter, tá vendo? Etoxi. Por que aqui no caso tá etoxi? Porque eu tenho 2 carbonos e a função orgânica aqui, que no caso é o oxigênio, que está no meio da cadeia carbônica. No nosso caso, aí vocês têm que lembrar também das ramificações, né? Que aí vai ser o que vai entrar na cadeia principal como um caminho, por exemplo. Então a gente tem as metilas, etilas, propilas, e isso vai depender com a quantidade de carbonos ali e também da estrutura dele. No caso da nossa molécula que a gente está estudando, então eu sei que esse óxido quer dizer que eu tenho um oxigênio no meio da cadeia carbônica principal. Então eu vou fazer aqui. E esse MET aqui é referente à minha ramificação. No caso, o MET é referente a um carbono só. E aí eu desenho esse MET aqui que está alinhado com esse oxi. E o ET que vai ser os meus outros 2 carbonos aqui do lado. Então aqui a minha ramificação vai ser de um outro carbono. Beleza. A gente já estruturou. Agora a gente vai... Aí é importante falar que só vai ter ligações simples entre eles por causa desse AN, que é o que a gente também viu no exemplo anterior. Agora a gente precisa estruturar a quantidade de hidrogênios que eu tenho em cada um aqui. Nesse carbono aqui, da esquerda, quantos hidrogênios eu vou ter nele? Alô? Aquele primeiro carbono ali, gente, que tá lá da ponta, da esquerda. Esse daí. Quantos hidrogênios? Opa, isso aí. 3 Mandaram aí. hidrogênios. 3 hidrogênios porque eu já estou fazendo uma ligação só, né? Então vai ser 3 hidrogênios. Aí eu vou ter o oxigênio aqui no meio. O oxigênio a gente não precisa colocar a quantidade de hidrogênios, porque é só para o carbono essa regrinha. Aí esse outro carbono aqui, ó. Esse que eu acabei de circular. Quantos hidrogênios eu vou colocar nele? 2, opa, 2 tá. hidrogênios. Muito bem. E por fim, esse último carbono aqui da ponta eu coloco quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. Isso aí. Aí aqui eu vou desenhar a fórmula estrutural dele, tá? Que ficaria dessa forma. Vocês conseguem ver aqui, ó. Esse carbono é esse carbono é esse e esse carbono é esse. E aí o oxigênio está aqui no meio. Bom, desculpa. Que é importante para lembrar também que essas estruturas de tracinho acabam sendo mais interessantes, interessantes não, mas necessárias, representar assim, conforme as estruturas vão ficando maiores. E qualquer coisa que tenha aí no meio que não seja nem carbono e nem hidrogênio, obrigatoriamente tem que estar representado aí, como é esse oxigênio aí. isso. É isso que o Vini falou, é bem importante. Quando não for hidrogênio, a gente tem que sempre representar qual que é o meu átomo ali que está se ligando com a cadeia carbônica, né? Bom, então sendo dessa forma, já vamos montar aqui a fórmula molecular dessas estruturas. Nesse caso, quantos carbonos a gente vai ter? 3 carbonos. E quantos hidrogênios eu vou ter? 8 hidrogênios, né? Isso aí. E por fim, um oxigênio aqui, né? Beleza. Agora vamos montar a segunda molécula. Novamente.
A gente teria que olhar aquela tabela para ver quantidade de carbonos na minha cadeia principal. Nesse caso aqui, ele começa com prop, então eu sei que tem, igual no exemplo anterior que a gente viu, tem 3 carbonos. Então eu já vou desenhar aqui, ó, 3 carbonos. Só que agora, na minha nomenclatura, eu tenho esse 2 representado seguido do all. O que significa esse 2? Esse 2 está me mostrando a posição da onde eu tenho a minha função orgânica. No caso do all, como termina com all, deixa eu mostrar aqui para vocês. O all ele vai terminar, vai ser a terminação para um álcool. E o álcool é essa função orgânica aqui, ó. Vai ser essa função orgânica, ou seja, vai ser esse OH ligado na cadeia carbônica. Então eu volto lá na minha estrutura. E aí eu sei que agora eu tenho que colocar um OH na minha molécula. Vocês lembram como que a gente faz a contagem dos carbonos para saber onde que é a posição? Por exemplo, esse 2. Qual que é o meu carbono 2 aqui para eu colocar o meu OH? É, que no. Seria o do meio, porque o Pedro falou que seria do meio, porque nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem que fazer a contagem dos carbonos, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso aí, como são 3 carbonos só, tanto faz eu contar começando de um lado, começando de outro, porque o carbono 2 vai ser o do meio, vai acabar sendo o do meio. Isso, então nesse caso vai ser assim, ó. O OL vai estar aqui, ó. Opa. O OL vai estar posicionado aqui. Porém, eu vou mostrar um caso aqui rapidinho. Esquecendo essa molécula, eu vou fazer outra molécula aqui em conjunto com essa, para vocês entenderem como é que a gente conta. Ó, eu vou fazer mais um carbono aqui, ó. Então eu tenho 4 carbonos. E aí vamos falar que a minha hidroxila, ou seja, esse OH, está posicionado no meu carbono 2. Como que eu vou fazer a contagem de onde é o meu carbono 2? Ó? Então, a gente tem uma hierarquia a se seguir para saber identificar onde que está essa função orgânica. Então vai ser a partir do grupo funcional, depois insaturação. Insaturação no caso é aquelas duplas ou triplas ligações, né? E o último caso é as ramificações. Mas calma, gente, que é bem difícil aparecer os 3 de uma vez aí para fazer nomenclatura, tá? Geralmente vai ser um deles só para vocês procurarem. Não estressa a cabeça, não. Nesse caso aqui, eu estou mostrando só para a gente saber contar mesmo, né? Então, a gente começa pelo grupo funcional. O grupo funcional vai estar aqui, né? Ou seja, ele está mais perto desse carbono ou ele está mais perto desse carbono da direita? Está mais perto da direita ou da esquerda? Da esquerda, isso aí. Ou seja, se ele está localizado no carbono 2, vamos supor que eu comece a contar da direita. Então ficaria assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Não poderia ser dessa forma, porque eu estou falando que o meu álcool está no carbono 2. Então, como ele está mais longe, ó, consequentemente aqui vai ser meu carbono 3. Agora, se a gente começar a contar da esquerda para a direita, aí eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aí aqui eu estou querendo dizer que o meu álcool está no carbono 2, que é esse. Então aqui eu tenho a minha molécula de álcool. Então isso aqui só foi um exemplo para vocês aprenderem a contar
nesse lance de nomenclatura. Como a molécula que a gente pegou aqui no exercício tem 3 carbonos só, Opa, pera. não, não é sempre da esquerda para a direita. Vai ser referente à proximidade, que nem eu tinha mostrado antes, ó, pelo grupo funcional, ou pela insaturação ou pela ramificação. Nesse caso dessa molécula, tanto faz se eu começar a contar por esse carbono 1, esse carbono 2 ou carbono 3. Ou se eu fizer assim, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Repara que o meu álcool ele sempre vai estar no carbono 2, independente da contagem que eu fizer aqui. Para esse caso, vai ser tanto faz de onde eu começar a contar, porque ele está exatamente aqui no meio, né? Então a contagem vai ser a mesma. Só que nem eu tinha mostrado antes, ó, como ele falou da esquerda para a direita, eu vou fazer desse lado agora. Se a gente fosse contar assim, eu teria que começar a contar da direita para a esquerda, porque o meu álcool ele está muito mais perto desse carbono aqui da direita do que dessa ponta aqui da cadeia esquerda. Então eu começaria contando 1, 2, 3 e 4, certo? Porque se eu fosse contar da esquerda para a direita, ele ficaria assim, ó, 1, 2, 3 e 4. É sempre Então, pela ponta, Giovana. Sempre pela ponta que começa a contar. isso. Bom, então, nesse caso aqui a gente entendeu agora o porquê desse 2 na molécula e porquê desse ol, né? Que o ol, no caso, vai ser o álcool que está aqui. Bom, e aí a estrutura dela ficaria dessa forma. Se a gente fosse fazer com os palitinhos, né? Então, fazendo a fórmula molecular dela, quantos carbonos eu tenho aqui? 3, isso aí. 3 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? Hein, João, rapidinho aqui. Vai mostrar os hidrogênios aí, só que uma outra forma que a gente tem que contar aqui, em vez de você abrir os 3, mostrar logo H3, né? Sabe? Fazer a forma condensada, aquela forma mais reduzida. Em vez de você mostrar os 3, a ligação com os 3, só escrever H3 do lado. Sabe? Ah, sim. Espera aí. Vou abrir só um espacinho maior aqui para a gente conseguir desenhar, então. Para eles entenderem, ó. Tá, o Pedro falou que tem 7 hidrogênios, né? Por que isso? Aqui, ó, como esse carbono já faz uma ligação, eu vou precisar de 3 para completar os 4 dele. Então, preciso de 3 hidrogênios. Essa é uma outra forma de representar também, tá, gente? Esse carbono aqui, quantos hidrogênios falta para ele completar? Ele já tem 3 ligações. Falta um hidrogênio, muito bem. E por fim, esse carbono aqui também, ele vai fazer 3 ligações. Aí, fazendo a contagem, a gente chega no resultado de 3, 6 hidrogênios, 7 e 8. Tem que contar esse outro hidrogênio aqui que está junto com o oxigênio. Então, são 8 hidrogênios. E, por fim, o oxigênio aqui, né? Aí, olhando essas duas moléculas, vocês acham que eles são isômeros? Por que são isômeros? Bom, então aqui eles são isômeros, porque que nem a gente tinha visto, eles têm a mesma quantidade de átomos. Ó. Eu tenho 3 carbonos desse lado e desse lado. 8 hidrogênios desse lado e 8 hidrogênios desse lado também. E um oxigênio de cada lado. Então eles são isômeros. O que vai diferenciar aqui neles vai ser a estrutura. Tá vendo? Só a estrutura dele que vai mudar. Mas eles são isômeros porque tem a mesma quantidade. Então, beleza. A gente já descobriu que é um isômero. Agora a gente precisa descobrir qual tipo de isômero que é.
Quer falar, Vini? Então, é o mesmo caso do outro lá, que é a isomeria de função também. Nesse caso aqui é a isomeria de função também, porque são duas funções diferentes, que a gente tem um éter, a gente tem junto com um álcool. Aí é caso de isomeria de função também. E a gente tem só mais 10 minutos. Como é que a gente... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Opa. Então o que o Vini mostrou é esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um álcool, ó, o OH, e o éter, que é esse aqui de baixo, que é o que tem o oxigênio no meio da... Como ver as pontas da cadeia carbônica, você diz? Para ver as pontas da cadeia carbônica, a gente faz aquele esquema, ó. Bom, de cara você consegue identificar quais são as duas pontas. Eu posso ter essa ponta ou essa ponta, que são as duas extremidades dela. Só que, para eu identificar qual que é o início da minha cadeia mesmo, aí a gente tem que fazer aquela regrinha. Por exemplo, de onde começa o meu grupo funcional. Ou a insaturação, ou então a ramificação. No caso dessa molécula, como eu tinha mostrado também, ela está muito mais próxima aqui da esquerda do que da direita. Então a ponta, a extremidade da minha cadeia, vai começar aqui, ó, nesse carbono. Então eu falo que esse carbono aqui é a ponta da minha cadeia carbônica, certo? Ele vai ser o meu carbono 1. Oh, perdão, expliquei uma coisa errada, que aqui é uma ramificação no caso, né? Então aqui a gente... Pode falar, Vitor. Pega o álcool que é melhor para explicar. Tá, voltando do zero então. Aqui, ó, você percebe que nem o Vini explicou nas aulas anteriores, para a gente identificar uma cadeia carbônica, vai ser aquela que tem a maior disponibilidade de carbonos ali em sequência, certo? Nesse caso aqui, a gente vê essa sequência de carbonos aqui. Só que para eu saber qual que é a ponta da minha cadeia carbônica, eu tenho que identificar o meu grupo funcional. O meu grupo funcional, nesse caso, vai ser o álcool. Ele está muito mais perto dessa cadeia carbônica do que dessa. Então eu começo a contagem a partir desse carbono. Esse carbono aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2 e esse vai ser o 3. Certo? Então eu falo que esse carbono aqui é a ponta da minha cadeia. Porém, quando você for ver uma estrutura assim, ó, aí quando você olhar, geralmente as provas, essas coisas, você vê dessa maneira aqui, ó, estrutural. E aí você sabe que cada ponta é um carbono. Cada um dessas extremidades aqui, ó, é um carbono. Aí a ponta da minha cadeia pode ser tanto essa como essa. Só que aí para você fazer aquela contagem, aí vai depender do grupo funcional, onde está posicionado, se tem uma dupla ligação ou se tem uma ramificação, né? E aí a gente identifica a partir disso. Então, como o Vini tinha falado, esse aqui é um isômero igual o exemplo anterior, isômero de função. Beleza? Bom, eu acho que não vai dar tempo da gente mostrar mais exemplos, mais exercícios, mas a gente escolheu principalmente mostrar esse exercício aqui para vocês, porque ele envolve tudo isso que foi passado nas aulas anteriores, né? Tanto a questão de nomenclatura, de isomeria, de contagem, de tudo. É tudo englobado num exercício só. Outros exercícios que a gente queria mostrar, que é a parte que mais é uma coisa bem recorrente, que é conhecer os grupos funcionais, aldeído, cetona, álcool, e identificar eles numa molécula maior. Mostra o exemplo lá, João, rapidinho, só para eles terem uma ideia. Pega aquele exercício lá que eu te falei. Sobe. Esse daí, ó. Que eu peguei esse porque... Tira o zoom para mostrar o enunciado. Aí. Que fala daí, ó. Essa molécula aí é a molécula da mifepristona, que é conhecida como a
a pílula do dia seguinte, que eu queria fazer esse gancho aí com o círculo que a mãe da Elisa fez no outro sábado lá no cursinho, que ela falou de educação sexual e tudo mais. Aí, ó, é um tipo de exercício bem recorrente, é você pegar essa molécula aí, uma molécula dessa, e identificar os grupos funcionais. Grupo funcional é o quê? É tudo aquilo que não for carbono e hidrogênio. No caso ali tem aquela dupla O, tem o OH lá em cima e tem aquele N lá na esquerda. Esse acho que dá para fazer rapidinho, né, João? Ah, não sei não, eu tenho 3 minutos aqui. E o pessoal ainda tá pegando essa parte aqui de contar e tudo mais. Eu acho que aquela parte de, para vocês identificar os grupos funcionais, vocês vão ter que dar uma boa estudada e revisada nos materiais que a gente vai disponibilizar, né? Ainda mais que o pessoal não está com acesso aqui. Aí vocês vão ter que dar uma boa olhada para responder os exercícios. E aí eu já vou puxar o gancho, porque para contar a presença de vocês, a gente vai colocar tanto quem está aqui na chamada, quanto quem responder o questionário que a gente vai colocar para vocês, né? Então vocês têm que responder o formulário, a gente colocou algumas questões. E aí, basicamente, tudo que tem lá tem também nos materiais que a gente colocou no Drive e também nos vídeos do YouTube que eu publiquei. Então, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, acessem esses materiais, revisem para poder responder os exercícios e qualquer coisa tira dúvida com a gente. Tá acabando o nosso tudo certo. Então nosso tempo já vai acabar, senão a gente vai derrubar a gente. É, porque aqui encerra com 1 hora. Então, vocês ficaram com alguma dúvida, qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp se não der tempo de escrever aqui no chat. E assim que acabar aqui, eu já subo para você, já mando o link do formulário lá no WhatsApp, junto com os materiais do Drive. E é basicamente isso. Obrigado aí por quem participou, principalmente que ajuda muito a gente na aula. E é isso. Valeu e boa noite para vocês. Pá, isso aí.